Olá, investidores, tudo bem? Hoje eu vou trazer os resultados do Santander e do Bradesco. Para esse segundo trimestre de 2025, o Santander apresentou um resultado estável, abaixo das expectativas do mercado, que projetavam um lucro líquido de 3,8 bilhões. Só que para esse trimestre fechou em 3,7 bilhões, um crescimento de 9,8% quando se compara em 12 meses, e uma queda de 5,2% no trimestre. O ROAE do banco ficou em 16,4%, uma leve alta em 12 meses e uma queda para esse trimestre. Um ROAE de 16%, ok, para o Santander está muito bom. Isso mostra o quanto o banco consegue rentabilizar o capital dos acionistas. Ou seja, você faz um investimento de R$ 100, o banco consegue gerar de lucro R$ 16 no ano. A margem financeira foi de 15,4 bilhões, uma retração de 3,3% no trimestre. E olhando a margem com clientes, cresceu 1,9%, somando 16,1 bilhões. Enquanto a margem com o mercado foi negativo, em 730 milhões. Mas quando olhamos a base anual, a margem total cresceu 4,4%, com destaque para a expansão de 11,3% na margem com clientes. As receitas de prestação de serviços chegaram a 5,2 bilhões, alta de 1,3 em 3 meses, ou seja, comparado com o primeiro trimestre de 2025, e de 0,4 quando se compara na base anual, que é o segundo trimestre de 2024. E esse ótimo resultado foi puxado por cartões, conta corrente e consórcios. Agora, na parte de carteira de crédito e captações, cresceu 1,5% no ano e uma leve queda no trimestre, de 1%, em linha com a estratégia de alocação disciplinada de capital e foco em rentabilidade. Bom, e como estão as despesas com PDD? Somou 6,8, praticamente 6,9 bilhões, alta de 7,4 no trimestre e 16,4 em relação ao ano anterior, refletindo o cenário macro ainda desafiador e os impactos da nova regulamentação contábil. A inadimplência de 15 a 90 dias em pessoa física caiu para 5,3, revertendo parte da alta sazonal observada no primeiro trimestre de 2025. Em pessoa jurídica, subiu 2,2%, com impacto mais relevante em pequenas e médias empresas. No atacado, o índice fechou em 0,3. As despesas operacionais seguem controladas, com alta de apenas 1,5% em 12 meses e queda de 2,5% no trimestre. Isso contribuiu para a melhora do índice de eficiência, que atingiu 36,8%, o melhor patamar em 3 anos. Bom, e quando falamos de bancos, temos que sempre olhar o índice de Basileia. Atualmente, o Santander está com 15%, ou seja, muito bom, e teve um aumento quando se compara no primeiro trimestre de 2025 e também no segundo trimestre de 2024. Bom, agora vamos olhar o resultado do Bradesco. Para esse trimestre foi um resultado bastante positivo, com um avanço expressivo na geração de receitas e crescimento do lucro pelo sexto trimestre consecutivo. Os destaques ficaram por conta do aumento do lucro líquido, melhora no ROI, estabilidade nos índices de inadimplência e crescimento em todas as principais linhas de receita, como margem financeira, receitas com serviços e o principal, seguros. O lucro líquido recorrente foi de 6,1 bilhões, alta de 3,5% comparado com o trimestre anterior e de 28,6% em comparação ao mesmo período de 2024. O ROAE chegou a 14,6%. A receita total foi de 34 bilhões, alta de 15,1% na comparação anual, com expansão relevante em todas as frentes. A margem financeira atingiu 18 bilhões, com forte contribuição da margem com clientes, 17,8 bilhões, impulsionada pelo aumento da carteira de crédito e melhora na taxa de média de captação, de 8,6 para 8,8. A carteira de crédito expandida batendo um novo recorde, acima de
1 trilhão, com alta de 11,7 em 12 meses, e no trimestre 1,3. O destaque ficou para o segmento de pessoa física, crescimento de 15,9. Agora o índice de inadimplência, um dos indicadores mais importantes para se acompanhar. Nesse caso, permaneceu estável em 4,1%, o total. Em pessoa física, o índice ficou em 5,1, enquanto entre grandes empresas subiu levemente, de 0,3 para 0,4. Agora, o segmento que brilha e se destaca dentro do Bradesco é seguros. O lucro líquido foi de 2,3 bilhões e um ROAE incrível de 21,7%. E olhando para o semestre, já soma 4,7 bilhões de lucro em 6 meses. No ano, vai dar quase 10 bilhões. Isso só na parte de seguros. Se fosse avaliar a parte de seguros do Bradesco, essa empresa estaria valendo entre 50 a 100 bilhões de reais facilmente. Bom, na parte de receitas de prestação de serviços, cresceu 10,6% na comparação anual, puxadas por cartões, consórcios e mercado de capitais. Agora, nas despesas operacionais, teve um aumento de praticamente 10% na comparação anual. Já as despesas administrativas e de pessoal, teve um crescimento, um aumento, de 4,9%. Mas o ponto positivo é que foi abaixo da inflação. E não podemos esquecer os pontos de atendimento. Continua em queda. O banco tem feito cortes em agências, unidades de negócios e postos de atendimento. Agora, o índice de capital principal encerrou o trimestre em 11%, mantendo o banco bem capitalizado, mesmo com o avanço da carteira de crédito. E olha só, o índice de Basileia fechou em 13%, inferior ao Santander, mas o Bradesco está melhorando. Cada trimestre é uma surpresa positiva. Diante desse desempenho positivo nos últimos trimestres, o banco revisou para cima seu guidance para receita de serviços e seguros. Bom, e como estão as ações do Bradesco hoje? O BBDC3 está na faixa dos seus R$13. E olha só, tem uma publicação que eu fiz no Instagram, foi em agosto de 2024. E aqui tem os resultados dos bancos por trimestre, desde primeiro trimestre de 2019. Olha só o Bradesco, o foco é nele. Em 2019, o banco estava entre 6 a 7 bilhões de lucro líquido. Em 2021 a 2022, de 6 a 7 bilhões. E depois teve a queda, junto com o Santander, que é o preto, tá vendo? Os dois tiveram a queda e agora está voltando a patamares de anos atrás. O ponto que eu quero chegar é o seguinte: o Bradesco está voltando para a faixa dos 6 bilhões de lucro líquido. E na minha avaliação, as ações ainda não reagiram. Vamos dar uma olhada? Olhando para 2019, as ações estavam acima de R$20, antes da pandemia. E olhando para 2021 a 2022, o banco estava com um resultado acima de 6 bilhões. E as ações acima de R$15. Então vou jogar de 15 a 18 reais. E hoje está 13. Eu acredito que o banco, se continuar desta maneira, com esses bons resultados, e quem sabe em breve chegar a um lucro líquido de 7, 8 bilhões, as ações vão reagir. Se você pensa que o resultado vai continuar desta maneira, montar posição é agora. E olha só essa comparação, voltando à imagem que eu fiz, fazendo um resumo aqui dos trimestres dos bancos. Em 2022, Bradesco e Santander caíram, teve o resultado ruim. E recentemente está acontecendo o mesmo com o Banco do Brasil. Provavelmente, o Banco do Brasil vai ter alguns resultados difíceis para os próximos trimestres e as ações vão cair. É a realidade. E montar posição é nesse momento. Uma hora ou outra, as coisas vão se encaixando, o ciclo melhora e a empresa volta a bater recordes de lucro. Paciência, longo prazo, sem estresse, foco em empresas de qualidade. Momentos difíceis vêm e vão. Chegamos ao final desse vídeo. Quero saber a sua opinião sobre Bradesco e Santander. Você é investidor? Comenta, compartilhe e deixe o seu like. Abraços e até a próxima.